Quando se fala de água, fala-se de hidratação. Claro que a falta d'água, a carência de água, é desidratação. Aí eu pergunto, quais os malefícios que a desidratação provoca no ser humano? Nós sabemos que o corpo humano é composto basicamente de 70% de água. Então, se eu tenho, por exemplo, 70 quilos, eu tenho no mínimo 49 quilos de água. Logo, a água é o elemento mais abundante no metabolismo humano. Agora, como a água pode ser tão benéfica? Ela tem que obedecer a certos critérios. Nós, quando recebemos a água do Criador, que ela cai em forma de chuva, de gotas, ela cai na sua forma original pura, H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio. É a transformação de gases, hidrogênio e oxigênio, coisas invisíveis, no visível, que é a água, obedecendo os ditames da transformação da lei da termodinâmica universal. Em suma, a água, quando cai em chuva, ela não serve para a gente beber direto. Assim o Criador teria colocado um funil para a gente beber água direto. Não, ela cai na terra, ela escorre pela terra, ela se enche de minerais da terra. E como nós somos terra, temos os mesmos elementos minerais que a terra tem, então nós vamos beber aquela água e absorver os minerais que ela carreou durante o seu trajeto pela superfície da terra. Esses minerais vão ser absorvidos pelo nosso intestino e vão se espalhar para todas as nossas células. Agora, para que essa água cumpra a sua tarefa metabólica, ela tem que ter certos parâmetros que devem ser bem definidos. Às vezes o potencial hidrogeniônico dela, o pH famoso, está abaixo do pH do sangue, que é 7,4, em torno de 7,4. Então, quando essa água é absorvida, ela vai nos trazer poucos benefícios em matéria de alcalinização, em matéria de saúde, de fluidez do estado metabólico. Por exemplo, a água que tem magnésio em sua composição é uma água que vai proporcionar uma hidratação mais efetiva, porque o magnésio, quando se manifesta no organismo, ele vem como vasodilatador. É um elemento mineral que tem mais de 300 funções no organismo. Então, muita coisa passa a funcionar com a presença do magnésio. E vale ressaltar que as águas no Brasil têm pouco percentual de magnésio, porque o magnésio ele se expressa, em sua maioria, em terra de origem vulcânica. O Brasil não tem vulcões. Em compensação, tem pouco magnésio na água. Então, teremos que inserir magnésio nessa água que nós bebemos para que ele possa se manifestar no nosso metabolismo com eficiência. E eu digo que o magnésio é fundamental, que o magnésio é o átomo base para moléculas da clorofila, por exemplo, nas plantas, assim como o ferro é o átomo básico para a hemoglobina humana. É necessário que haja ferro na hemoglobina, que ele vai se juntar ao oxigênio para ser transportado para as células, para fazer parte da combustão celular, das mitocôndrias que ficam no citoplasma da célula. Aqui é gerada energia para a gente, através da moeda energética do corpo, chamada ATP, adenosina trifosfato, anexada a 3 átomos de fósforo, por isso é trifosfato. Vai nos dar energia. Vale salientar também que a água, por exemplo, colhida na torneira, quando vem do saneamento público, ela vem obrigatoriamente trazendo cloro em sua composição. Cloro é um bactericida. É por determinação legal que se coloca cloro na água. Mas tem um detalhe a considerar. O cloro faz bem para matar bactérias, lá na estação de tratamento, mas quando chega em nossa residência, esse cloro tem que ser retirado, porque ele só serve para trazer água até a nossa torneira. É como a banana. A banana vem com casca, você come a casca? Não. Você tira a casca, é assim o cloro. Então aqui você vai ter que retirar o cloro. Por quê? O cloro é um elemento na tabela periódica dos elementos químicos considerado um halogênio. Halogênio é aquele elemento altamente reativo. Ele falta apenas um elétron na sua camada de valência para se tornar um gás nobre, não se mistura mais com ninguém. Então o cloro é altamente reativo. O que é que acontece? No nosso organismo, nós trabalhamos com outro halógeno, que é um primo irmão do cloro, que é o iodo. O iodo é matéria-prima para os nossos hormônios tireoidianos, aqueles que nos proporcionam os hormônios T3 e T4, que vão permitir a combustão dentro das células, para gerar o ATP que eu falei, adenosina trifosfato. Mas nós sabemos que o cloro ele tem um peso atômico diferente do iodo. E na porta da tireoide quer dizer em grego, forma de porta. Então a tireoide trabalha com iodo. Como o cloro tem uma concepção parecida com a do iodo, mas não fala a mesma língua do iodo.
Então ele entra na tireoide porque ele tem a prerrogativa, pelo seu peso molecular, expulsa o iodo. Logo, nós ficamos sem matéria-prima para fazer os hormônios tireoidianos. Aí o que é que acontece? Nós perdemos energia, as células deixam de trabalhar porque não tem a matéria-prima chamada iodo. O iodo se forma com aminoácido chamado tirosina, mais 4 átomos de iodo, chamado tetraiodotironina, que vai se converter em triiodotironina, apenas 3 átomos. Essa conversão precisamos também de mais 3 ou 4 elementos, um deles é o magnésio. O magnésio é fundamental para que haja a conversão do T4 em T3. Sem T3, ou seja, ativo hormônio ativo, não haverá combustão celular. E nós ficamos com hipotireoidismo. O que é que vai acontecer? Vamos ganhar peso, porque nossas células não estão queimando a glicose como deveria queimar. Portanto, a glicose fica circulando pelo sangue, nos conduzindo ao estado de hiperglicemia. Com isso, aumentamos a geração de insulina no pâncreas. O que é que acontece quando ocorre a geração excessiva de insulina? Hiperinsulinemia. Resistência à insulina, fator preponderante para que nós possamos adquirir diabetes tipo 2. Voltando a falar da água. A água, mesmo que ela tenha magnésio, uma água alcalina, ou seja, o potencial hidrogênio iônico altíssimo, acima de 7, ela pode ser alcalina. A água do mar também é alcalina, mas nem por isso ela é potável. Mas a água, além de ser alcalina, ela deve ter uma baixa tensão de superfície. Já perceberam que se um besourinho pousa em cima da água, coloca ovos, tudo? Então, aquela tensão de superfície da água que permite que o inseto pouse ali em cima. A superfície, a tensão é mais alta. A água, para se tornar elemento fluido dentro das células, ela tem que ter baixa tensão de superfície. Ela tem que ser mais fluida possível. E que para que isso aconteça, nós devemos utilizar artifícios mecânicos e eletrônicos para que possamos tornar essa água mais fluida, para que ela possa ter um melhor poder de hidratação. Então o homem, com a sua inteligência, ele inventou algum dispositivo que possa driblar esses contratempos e melhorar o padrão da água que nós bebemos. Alguém teve a feliz ideia de inventar um purificador de água. Comprei um essa semana, eu gostei muito, eu conhecia a metodologia do processo, a parte eletrônica, a parte bioquímica, e me interessei. É isso aqui. Tá? Isso aqui é a jarra. Dentro dessa jarra aqui vem esse filtro. Esse filtro é um refil. Eu estudei esse refil aqui. Isso aqui é muito interessante. Ele tem aqui um cilindro cheio de mecanismos de compensação para tornar a água uma água excelente. Ele termina aqui embaixo com um disco. Esse disco ele tem essas esferas aqui, ó, chamadas bolas de íons. Ele ioniza a água. Quando você ioniza a água, você dá eletricidade à água, você dá fluidez, você dá condutibilidade à água. Tá? Isso que interessa. A água, quando vem para o nosso organismo, ela não só hidrata, ela tem que ter boa condutibilidade, baixa tensão de superfície. E quando se colocam esses ion balls aqui, tá? Tem que haver um campo magnético específico para que possa concentrar a água em moléculas de H2O agrupadas em torno de 6, formação hexagonal. E aqui no meio tem essa esfera, o neodímio, ferro e boro. Ioniza toda a água que passa no interior desse círculo. Assim sendo, a água passa pronta para ser consumida, gerando no organismo toda a sua excelência. Nesse refil aqui, a primeira camada do refil é uma camada de carbono ativado. O que quer dizer ativado? Foram feitos milhões de furinhos nesse carvão, coisas nanométricas, como se fosse a ponta de uma agulha, que perfurasse quando a água vai passando. Quando a água passa, claro, vai passar em toda a superfície do carbono. Então esses buraquinhos, esses poros, aumentam a superfície de contato da água. Foram colocados aqui íons de prata coloidal. A prata coloidal é o bactericida mais potente que nós conhecemos. A prata, dentro da terapia quântica, ela tem um poder sanativo das enfermidades. E por que a prata coloidal está sendo usada aqui, nesse filtro? Exatamente por ela ser um excelente bactericida. Esse filtro de carvão ativado com nanopartículas de prata coloidal. Por que nanopartículas? São partículas diminutas que chegam à casa do 10 elevado a menos 9. Nano quer dizer isso aí. 10 elevado a menos 9. Milha é 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. E 9 é 10 a menos 9, que seria o oposto do giga, ou bilhão. Então, nesse filtro, após o primeiro carvão ativado com as nanopartículas de prata coloidal, existe uma porção de carvão, simplesmente carvão ativado, e termina com um cristal de quartzo. O quartzo tem a função eletrônica de gravar, de criar uma cadeia cristalina, possa gravar frequências. Mas o quartzo aqui, ele é ponderal,
tem a função também de fazer uma filtragem, uma sintonia fina da filtragem da água no seu estágio final de depuração. Antes de chegar aqui, essa água já vem totalmente filtrada, preparada para a ionização aqui dentro. E a redução da tensão de superfície, o que vai tornar uma água com baixo poder de oxirredução. Tem água que oxida e água que reduz. Quando ela é redutora, ela tem um baixo potencial de oxirredução, ela vai combater os radicais livres. E o que são radicais livres? Veja bem, quando nós temos oxigênio sobrando no organismo, geralmente ele demanda das reações que ocorrem dentro das mitocôndrias, na combustão celular. Esse oxigênio, quando não tem seu contraponto para se equilibrar no organismo, o que é o contraponto que eu quero dizer? O oxigênio é um elemento que tem uma carência de 2 elétrons na última camada. A camada de valência é a camada que faz ele reagir com alguém. Então ele carece de 2 elétrons. Ele tem que se encontrar com outro elemento mineral que tenha sobrando 2 elétrons. E o oxigênio carece, o outro mineral sobra. Por exemplo, o magnésio. O magnésio tem 2 elementos da camada de valência, está sobrando. Ele é um antioxidante, porque ele vai se reunir ao oxidante, que é o oxigênio. Por isso ele se funde com oxigênio. Como? Quando nós colocamos nesse filtro aqui o magnésio, quando a água passa pelo magnésio ponderal, feito rocha, magnésio está aqui feito rocha, a gente pega, é ponderal, tem peso. Então quando a água passa no magnésio, a água é H2O. H2O mais magnésio, Mg, o que é que vai ocorrer aí? O oxigênio, como eu falei, ele é um oxidante. Ele oxida, ele tem carência de 2 elétrons. Quando a água passa no magnésio, a água tem o oxigênio em sua molécula. Então o oxigênio se engraça do magnésio, porque falta 2, o que tem sobrando, se agarra. O que é que sobrou aí? Se fundiram o oxigênio e o magnésio num só, sobrou apenas o H2 da molécula H2O. O que é H2? Hidrogênio molecular. Esse hidrogênio molecular, pessoal, você tem ideia do que ele faz no nosso organismo. Hidrogênio é o menor elemento da tabela periódica, é o elemento que penetra em todas as células do nosso organismo, porque ele tem o número 1. Ele é tão pequeno e imperceptível que ele penetra em todo lugar. Então o hidrogênio está tapando tudo que é buraco de radicais livres. De onde tiver sujeira, ele está lá dentro. E ele vai 2, H2, hidrogênio diatômico. O monatômico é um apenas. O H2 ele vai como 2 átomos não reagentes, eles são 2 átomos distintos. Então ele sai se abraçando a tudo que é átomo de oxigênio que está zanzando pelo organismo, que são 2 hidrogênios. 2 hidrogênios, então eles se casam direitinho com os 2 elétrons carentes do oxigênio. Então sai combatendo radicais livres. Com isso, as células não precisam brigar entre si com antioxidantes. Se o organismo não precisa fazer essa briga, porque o H2 já fez por ele, pelo organismo, então o organismo vai pegar as suas ferramentas e vai trabalhar, por exemplo, no rejuvenescimento celular. Olha que beleza. Aí você bota o pé no freio de envelhecimento porque tem H2 atuando no seu organismo. Aquele H2 que foi gerado pela presença do magnésio na passagem da água nesse filtro. E assim, pessoal, falamos um pouco da água. O que a água faz por alto em nosso organismo. Isso é apenas o beabá. Vamos encerrar por aqui. Eu sou Valdir Leal, terapeuta quântico. Inscreva-se no canal do YouTube. Deixem comentários se quiserem. Façam qualquer pergunta que eu estou pronto para responder vocês. Forte abraço.